bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Estamos começando mais um Tá ligado, cidadão? Na semana passada nós tivemos o prazer, a honra de receber dois compositores, cantores maravilhosos, o Roberto Cruz e a Andresa Formiga. Vamos ouvir um pedacinho aí da apresentação deles no programa passado. Felicidade, porque você não para e repara em mim. Vê se me olha, me nota, me enxerga, me vê de uma vez. Esquece esse cara que nunca te fez feliz de verdade, sai dessa furada. Vê se me olha, me nota, me enxerga, já passou da hora. Me dá uma chance, dispensa esse cara e mostra pra ele que a fila anda. Vê se me olha, me nota, me enxerga, me vê de uma vez. Esquece esse cara que nunca te fez feliz de verdade, sai dessa furada. Vê se me olha, me nota, me enxerga, já passou da hora. Me dá uma chance, detona esse cara, mostra pra ele que a fila anda. E esse programa nós começamos com a pessoa maravilhosa, a Procuradora de Justiça Maria Bernadette Figueiroa, e na semana passada, em uma audiência pública de uma CPI da Câmara dos Deputados, ela mostrou muita garra, muita determinação com a sua defesa da nossa juventude, dos nossos jovens. Procuradora, quantos jovens negros são assassinados em uma relação de 10? Olha, Ivan, o mapa da violência 2014, que é o último, já que vem sendo feito desde 2002, ele mostra com dados concretos que a cada 10 jovens assassinados no Brasil, na faixa de 16 a 29 anos, 7 são negros. Então, é uma proporção muito alta. E essa população negra está sendo assassinada. Eu estou falando de homicídio, estou falando de violência letal. E isso significa que há um genocídio, porque o genocídio é justamente esse extermínio geral de um grupo étnico, racial. Nessa perspectiva se chama de genocídio, porque à medida que você extermina essa geração jovem, você está exterminando uma raça, né? Porque são os que vão produzir e reproduzir. Então, é muito grave, nós estamos perdendo a nossa juventude, sobretudo a juventude negra, e é preciso que o Estado brasileiro tenha uma atitude reativa, né, com políticas públicas específicas que possam trazer essa discussão para o centro das instituições, para que haja um olhar crítico e uma atitude construtiva de uma nação que integre e não afaste, não elimine as pessoas. Talvez uma solução muito fácil, né, que as pessoas buscam, os poderosos buscam nesse país, que qualquer problema social é caso de polícia, é caso de se matar. Essa geografia desse genocídio, ela tem um mapa ou é indiscriminada? Ela ocorre prevalentemente com a juventude negra, jovem nessa faixa etária que eu falei, 16 e 29 anos, alguns casos antecipando para 14 anos, e nas periferias, né, nos lugares de periferia, que é onde concentra essa população jovem, né, pobre e negra, porque a pobreza no Brasil tem cor, né, 70%, 65% dos pobres são negros, e 70% dos que estão abaixo da linha de pobreza também são negros. Então, isso significa que há uma seletividade letal das instituições. E quando eu digo instituições, eu não me refiro apenas à polícia, que também participa desse contexto nos enfrentamentos, que hoje em dia, inclusive, está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que se chama, não me lembro do número agora, mas é justamente para trabalhar trazer visibilidade a isso que ocorre com a morte em confronto com as polícias, que não é o caso só de polícia, evidentemente, não é só a polícia que está matando, não é isso que eu quero dizer, mas que há prevalentemente essas pessoas que são assassinadas são negras também, pela polícia, porque há um imaginário social muito negativo das instituições, e a polícia não foge disso,
de que essas pessoas são potencialmente perigosas e que elas são tratadas já como se fosse um risco muito grande, às vezes potencial, às vezes nem está ocorrendo, mas já é eliminado, como a gente tem visto em muitos casos, né? Recentemente a gente tem acompanhado o que tem acontecido em São Paulo. Tivemos um caso muito grave aqui em Pernambuco, na Escada, de um jovem que foi também assassinado pela polícia porque não parou o carro. Enfim, há uma reação desproporcional ao perigo, ao suposto perigo que essas pessoas representam. E nós tivemos um caso, né, muito recentemente no Rio de Janeiro, de um ator negro, né, o Sidney, que foi confundido, né, com um ladrão e simplesmente ele foi para a cadeia e passou alguns dias preso até que a vítima o reconhecesse como inocente, né? Bastou ter a pele um pouquinho mais escura, é suspeito, é criminoso, vai para o castigo. Eu acho, Ivan, que essa questão da morte da juventude, ela tem é a consequência de um racismo estabelecido na nação, que começa lá na hora do nascimento e só termina com a morte das pessoas negras. Então, a criança ela já sai da escola antes do tempo para a criança negra, são dados construídos pelo IPEA, pelo IBGE, mostrando que 62% das crianças do ensino fundamental que estão fora da escola são negros e negras. Que os jovens que estão fora da escola, fora da faixa etária também, os que estão na escola, mesmo fora de faixa, são prevalentemente 60% a 70% de jovens negros. Então, o que é que ocorre? Aí você vai perguntar, mas por que eles não estão na escola? Não é simples assim. Há toda uma história que faz com que essa criança, esse jovem, não se sinta acolhido nessa escola, porque o racismo interfere nessa relação, interfere na autoestima e faz com que a pessoa não tenha estímulo, vontade de continuar no lugar que ele se sente discriminado, porque não somos seres, a população negra não caiu de paraquedas, ele tem uma história que vem desde os seus ancestrais africanos, e essa história remete à tua identidade. Quando tu não conhece a tua identidade, você fica... Por que só os não negros têm história nesse país? Então, isso tudo interfere nessa identidade. É por isso que você escuta, às vezes, pessoas dizerem, o negro ele tem racismo com ele mesmo. A gente, às vezes, escuta isso. É porque o racismo nosso é tão cruel que ele faz com que a pessoa negra, muitas vezes, tenha vergonha de afirmar a sua negritude. Porque é duro ser negro, né? Vamos chamar os nossos parceiros e já retornamos. Para melhorar o transporte público, é preciso investir na ampliação do metrô. Mais metrô significa menos carros nas ruas e mais mobilidade para a cidade. O metrô é mais rápido, mais barato e transporta muito mais gente. A cidade anda melhor de metrô. Uma campanha do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, Sindicato Forte, Sindicato Cidadão. Alexandre Bulhões, presidente do Sindicato dos Servidores do Detran de Pernambuco. Bom dia, Alexandre, tudo bom? Bom dia, Ivan, tudo bem? Vocês saíram aí de uma greve, foram 32 dias de greve, né? Quais foram as conquistas aí para os servidores? As conquistas não deixou a categoria satisfeita porque, por conta da alegação da Lei de Responsabilidade Fiscal, só tivemos garantido o emergencial do plano de saúde e com um compromisso de contratar com uma licitação definitiva, entendeu? Porque ele já vai para o terceiro emergencial. E está sendo feito o emergencial, mas a licitação definitiva ainda não foi publicado o edital. A partir dessa semana, o Detran começa a trabalhar com carga horária reduzida. Qual é o posicionamento dos servidores com relação a essa medida do governo? Isso, Ivan, isso nos preocupa porque existe um déficit de servidor no Detran, entendeu? Eram 1.700, hoje a gente tem 1.380 servidores, e a sede funcionava com pagamento de hora extra, e essas horas extras estão sendo cortadas, e em vez de o expediente da tarde, que ia até às 17 horas, vai ser fechada a sede às 13h30, e isso foi cortado linearmente, e inclusive para o pátio de exame, que só para citar um exemplo, é um problema para o Detran, o pátio de exame, porque não cumpre a legislação,
e a equipe não é padronizada, porque na sede, o pátio de exame teve um acréscimo de servidores, mesmo com corte de hora extra. E no interior, com a exemplo de Garanhuns, a gente cortou de 8 para 4 e outros municípios para 5. Então, compromete o serviço, entendeu? E qual serão os próximos passos do sindicato, da categoria, com relação aos pleitos que não foram atendidos? Nós vamos aguardar a conclusão do que foi acordado, né, para a gente sair da greve durante esse mês de setembro e em outubro. Caso não tenha avançado nos outros pontos, inclusive na reposição das perdas, analisando esse impacto de redução de hora extra, de corte, com diminuição de conta de energia, como eles alegam, a gente vai retomar a luta, vamos às ruas, vamos às assembleias, porque nós não podemos ficar imobilizados diante de uma situação dessa. Alexandre Bulhões, muito obrigado pela sua presença, um bom dia. Muito obrigado, Ivan, todos os telespectadores, um bom domingo a todos, é uma satisfação estar aqui com vocês, voltaremos em outras oportunidades. Vamos chamar os nossos parceiros e já retornamos. Quero convidar todos os bancários e bancárias de Pernambuco para se engajar com essa campanha, para que nós sejamos fortes e reivindiquemos nossos direitos. Para a sociedade, eu quero conclamar para que nos apoie em nossas pautas específicas, mas principalmente para que a gente possa ter bancários e clientes mais seguros nas agências bancárias. Nós estamos com o presidente do Sintranstur, Paulo do Espírito Santo. Paulo, o que é o Sintranstur? O Sintranstur, Ivan, ele é o sindicato onde nós temos uma abrangência de vários transportes no nosso estado. Quais são essas categorias que contemplam e que fazem parte do sindicato? Transporte intermunicipal, interestadual, fretamento e turismo, transporte hospitalar, transportes escolares e os prestadores de serviço. O sindicato aqui em Pernambuco, ele existe há quantos anos, Paulo? Há 16 anos, precisamente, Ivan. Presidente, durante todos esses anos de ações, hoje a gente tem aí um futuro, né? E o que é que espera a sua categoria desse futuro? Olha, Ivan, nós estamos atravessando hoje uma situação muito complexa em relação a qualquer que seja a categoria. A nossa não seria diferente. Nós estamos trabalhando muito, estamos com muita criatividade dentro do sindicato. Eu espero que, para o futuro, mesmo que seja outra diretoria, nós vamos deixar um legado muito bom para essa categoria maravilhosa que é os rodoviários. O CVV é uma entidade de utilidade pública que presta um serviço em todo o Brasil há mais de 50 anos. Ela existe em todos os estados brasileiros e nessa sua história já resgatou, já salvou mais de 1 milhão de pessoas do suicídio. O mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio. E eu estou com Karina Soares, ela que é coordenadora do CVV em Pernambuco e na região Nordeste. Bom dia, Karina, tudo bem? Ivan, bom dia a todos. Karina, por que o suicídio é um tabu pouco divulgado pela imprensa, é pouco falado pelas famílias? Bom, Ivan, existe um certo preconceito ainda com o tema do suicídio. Às vezes, o suicídio é abordado de uma forma indevida quando é noticiado, e isso realmente cria um certo risco de ter uma proliferação de casos. Mas o nosso entendimento no CVV é que é possível a gente noticiar o suicídio de forma a diminuir o tabu, noticiar de forma responsável e, sobretudo, enfatizando que é possível prevenir o suicídio. E é essa prevenção que o CVV trabalha em prol disso e várias instituições em todo o Brasil. É verdade que 90% das pessoas que tentam suicídio têm algum transtorno mental? Sim. Isso é fato? Isso é fato. 90% dos suicídios, eles são em função
de transtornos mentais, principalmente a depressão, é a mais importante delas, mas também transtorno bipolar, esquizofrenia e dependência de álcool e drogas, que muitas pessoas não sabem que isso é um transtorno mental, mas é. Inclusive o alcoolismo, como dependência, ele atinge mais de 11% de brasileiros. Agora, a procura também por vocês, ela acontece mais naqueles períodos de festejos familiares, né, como Natal, Páscoa. A gente percebe um aumento, por exemplo, no Dia das Mães, Dia dos Pais. Por que isso? Porque, vamos supor que você perdeu uma pessoa, um ente querido. Aí vai ser seu primeiro Dia das Mães sem a sua mãe, primeiro Dia dos Pais sem o seu pai, primeiro Natal, primeiro Ano Novo. Então, isso motiva muitas pessoas a nos procurarem nesses períodos festivos. E também aquela exigência da sociedade de que todo mundo esteja feliz e alegre no Réveillon, por exemplo, quando nem todo mundo está. Nossa proposta, a proposta de Setembro Amarelo, é levar para a sociedade essa discussão, né, de que é possível prevenir e que a pessoa não deve sofrer sozinha, que ela está conosco aqui. E nós estamos mais uma vez com Áureo Cisneiros, presidente do Simpol Pernambuco. Para o cidadão, qual é a recomendação que você, como policial, daria no caso de um assalto a um coletivo? Olha, Ivan, na verdade a gente pede que o pessoal não reaja, né? Se desapegue aos bens materiais naquele momento, né? E vá na delegacia, preste a queixa e também pressione os gestores das delegacias a tomar providência, a investigar os crimes. Porque pressionando, né, a delegacia de polícia, o delegado, o gestor, nós vamos tomar conhecimento e vamos pressionar o governo para que invista na polícia de investigação, investigue os crimes, chegue à conclusão, aponte os criminosos e prenda-o. Porque a população não pode ficar refém, não pode ficar sitiado pelos assaltos, principalmente assalto coletivo. Por que é importante o cidadão ir à delegacia e registrar um BO? Justamente, primeiro, para a gente ter a ciência de que está havendo os crimes e em quais localidades a gente precisa melhorar o policiamento. E a própria estatística da Polícia Civil, para a gente ver onde é que a gente vai atuar com mais ênfase. Por exemplo, onde é que está ocorrendo qual a localidade onde está ocorrendo os assaltos em maior quantidade, para a Polícia Civil investigar aqueles pontos. Então, é imprescindível o cidadão que for assaltado em coletivo prestar queixa imediata na delegacia, para a gente tomar de imediatas providências. E se não tiver condições, a gente começar também, aliás, continuar a exigir do governo que melhore as investigações naquela localidade. Né, inclusive até de transferir policiais para a localidade onde está havendo a maior incisão de assalto, a maior quantidade de assalto. Nós vamos chamar nossos parceiros e já retornamos. E no giro de hoje, o diretor do Sindicato dos Servidores da UPE, Edson Borba, destaca os projetos do sindicato para este ano. Conversamos também com a ginecologista do Stal Moac, que destaca a importância da prevenção à saúde da mulher. O presidente do CIEEC, Rinaldo Júnior, explica como funciona o atendimento aos servidores. Já o presidente do Sindicontas, Márcio Santana, esclarece dúvidas sobre o combate à sonegação fiscal. E para encerrar, o presidente da CUT estadual, Carlos Veras, fala sobre o pacote de ajuste fiscal. Muito bem, Ivan. O Tá Ligado Cidadão veio até o bairro de Santa Amaro, no Recife, conversar com o diretor do Sindicato dos Servidores da UPE, Edson Borba, que vai falar para a gente quais os projetos do sindicato para este ano. Este ano nós temos a inauguração da nossa Casa de Apoio dos Servidores, que vem do interior para consulta médica, até para fazer concurso, essas coisas. A gente tem a nossa Casa de Apoio. E temos também aqui, para inaugurar também o nosso auditório, que vai servir a todos os servidores da Universidade de Pernambuco. O trabalho do Sindicato da Universidade de Pernambuco é lutas, né? Sempre lutas, sempre buscando as melhoras para os nossos servidores e outras coisas demais. E você pode citar aí para a gente uma dessas conquistas que o sindicato conseguiu, a última talvez?
A última foi a volta da produtividade, que quando estava de férias, eles não tinham, cortaram. E a gente conseguiu essa volta. Márcio Santana, o que é que você tem a nos falar sobre o combate à sonegação? A sonegação fiscal é um problema abominável para a sociedade. Retira do Estado a capacidade de investimento em temas muito importantes da sociedade, tais como educação, saúde, segurança pública. Nós aqui no Tribunal de Contas não trabalhamos diretamente com a arrecadação. O nosso métier, o nosso foco de trabalho é, na verdade, garantir a qualidade no uso do recurso arrecadado. No ano passado tivemos a iniciativa de criação da Frente de Apoio ao Controle Externo. É uma frente criada junto à Assembleia Legislativa, em que nós já temos alguns deputados aderentes subscrevendo o nosso texto. Algumas diretrizes básicas de fortalecimento do controle externo estão lá inseridas, para que a gente tenha maior liberdade, maior autonomia no controle externo, para de fato acompanhar a eficiência do recurso público, do gasto do recurso público. E que diretrizes são essas? Bom, entre as várias diretrizes, há diretrizes de maior transparência, poderia auxiliar aí o controle social, o acompanhamento dos gastos pela sociedade, pela população, e também diretrizes que vão empoderar ou dar maior poder ao nosso corpo de auditores, nosso corpo de fiscais. Hoje o Tribunal de Contas conta com cerca de 550 auditores, que estão divididos em 7 cargos. Infelizmente, esses 7 cargos atualmente atuam especificamente em cada área de formação. Seria interessante ao Tribunal de Contas, tornaria mais eficiente o uso, a disposição do seu quadro de auditoria, que esses cargos estivessem em apenas um único cargo, que pudesse auditar todo e qualquer objeto de despesa pública, ou seja, permitindo que o Tribunal de Contas use melhor esse recurso que tem tão precioso, auditores com alto grau de formação, em qualquer das atividades que demande, naquele momento, uma maior atenção da sociedade. Então, se nós temos uma denúncia sobre, por exemplo, a saúde, que nós tenhamos auditores aí voltados para a saúde independente da sua formação. Se o nosso problema está situado em obras, auditores com formação em engenharia, arquitetura, cursos afim, estejam aí também próximos dessa auditoria, independente da sua área de formação. Obrigado, Márcio. Como é que surgiu aqui a clínica? Bom dia a todos. Essa clínica surgiu da vontade do trabalhador. O trabalhador, há uns 6 anos atrás, começou a ter um anseio de ter um departamento médico que fosse direcionado para a categoria. Então, a gente em Assembleia resolveu tentar construir essa estrutura, porque a gente sabe que aqui no Brasil tem uma situação muito precária da saúde. E não era diferente de hoje como o que era antigamente. Então, lá atrás, a gente se empenhou, a gente procurou a categoria, procurou a base, e disse, vamos construir um sonho. E esse sonho surgiu da vontade de vários diretores e de vários trabalhadores. E está aqui hoje. Hoje, o Sindicato dos Trabalhadores de Condomínio conta com 3 clínicas, que tem a capacidade de atender 12 mil pessoas. Então, surgiu essa oportunidade. Hoje são mais de 75 médicos, mais de 23 especialidades. O trabalhador de condomínio, antigamente, a gente tentava oferecer, por mínimo que fosse, um consultório num dentista, num oculista, mas não era o bastante. Então a gente foi para a rua, foi para a base, conversou e trouxe o trabalhador para dentro. E hoje está aqui, como você pode comprovar hoje, a estrutura que temos hoje. Graças e fruto unicamente a esse trabalhador. A gente não tem nenhum convênio com nenhum departamento público, nada. Isso aqui foi contribuição, foi trabalho do trabalhador em condomínio. E hoje construir uma estrutura que tem uma capacidade de atender o trabalhador e sua família. Então, o pessoal que é ligado ao sindicato, os trabalhadores, podem vir aqui e ser atendido? Exatamente. Basta somente ele ser associado. Quem não é sócio, só tem direito o trabalhador. E quem é sócio, aí sim, aquele trabalhador que contribui, que mantém esse sonho, é ele que mantém essa estrutura. Tudo que você vê aqui em volta foi ele que construiu. Ele sim tem direito a trazer o pai, a mãe, os filhos e a depender dos casos até os enteados, que muitas vezes o trabalhador em condomínio tem essa dificuldade de incluir um enteado como dependente. Aqui não. Traga aqui que a gente também contribui. Então ele sim tem esse direito, ele sim que paga essa estrutura e é por ele que nós, eu como presidente e todos os diretores e funcionários trabalhamos dia e noite incansavelmente. Ok, Rinaldo, muito obrigado pela sua participação no Tá Ligado. Eu que agradeço e dizer ao Ivan Mineirinho, mandar um forte abraço, dizer que estamos juntos e que esse programa é uma vitória, é uma vitrine para o movimento sindical de Pernambuco. Doutora Sônia, qual a importância das mulheres se prevenirem
na questão da saúde da mulher? As mulheres, e como todo o resto da população, deveriam fazer o exame de prevenção. As mulheres estão mais conscientizadas sobre isso. Elas chegam já pedindo exames e vêm com frequência para o ginecologista, diferente, eu acho, que dos homens, né? Os homens são mais resistentes a fazer uma prevenção. Então, na mulher, como a mídia já divulgou mais, então elas estão mais interessadas e vêm periodicamente fazer os exames. Geralmente, assim, quando é casais, o homem se preocupa também com essa saúde da mulher? Você já teve casos aqui de homem acompanhar a mulher? Às vezes, sim, mas a maioria elas vêm por ela mesma, não é o marido que traz nada disso não, porque a maioria das mulheres são independentes e hoje trabalham, né? E o marido sai para trabalhar para um lado, ela sai para o outro e ela mesma toma conta dela. Não precisa ninguém tomar conta dela. E a questão da higiene e da alimentação contribui para uma boa saúde? Com certeza. A higiene, né, do modo geral, e também a higiene íntima é muito importante, porque existem fatores como falta de higiene, promiscuidade, tudo isso é um fator de disseminação de doenças sexualmente transmissíveis. Principalmente também o HPV, que é responsável pelo câncer de colo do útero, certo? Então, o HPV é um vírus transmitido através da relação sexual e é bastante, ele é o causador de, vamos dizer, 99% dos cânceres de colo de útero, certo? Hoje, como as mulheres estão procurando mais, fazendo os exames de colposcopia com a citologia oncótica, que a citologia oncótica é conhecida popularmente pelo nome de Papa Nicolau. Então, esse problema de câncer de colo do útero já diminuiu bastante. O câncer de colo continua ainda, uma proporção grande, mas no interior não tem um programa do governo naquele setor que seja fácil acesso, então ocorre muito também isso. Mas na cidade, em locais de, por exemplo, um sindicato, convênios, as mulheres já estão bem mais preocupadas e orientadas sobre isso. Essa falta de informação, ela seria uma das causadoras do aumento do câncer de mama? O câncer de mama, ele está aparecendo agora como o principal vilão das mulheres, né? Então, a gente notou muito que nesses últimos anos o câncer de colo do útero diminuiu, certo? E o câncer de mama aumentou. O câncer de mama, ele não é, eu acho que tem a ver com a modernidade, a alimentação, são vários fatores que provocam. Não é questão de higiene, nada, certo? E as mulheres também estão mais preocupadas e fazem os exames. E doutora Sônia, obrigado, viu? Nada. Carlos Veras, o que você tem a destacar sobre o pacote de ajuste fiscal? Essas medidas, acima de tudo, penalizam o povo brasileiro. Hoje já há um déficit no serviço público em torno de 40% do número de trabalhadores no serviço público, dados do próprio governo. Então, ao momento que suspende o concurso público, você está penalizando os trabalhadores e a sociedade em geral, que não terão os servidores para poder atendê-los. Na hora que você suspende o auxílio permanência, você está penalizando o conjunto dos trabalhadores e a sociedade como um todo, porque muitos que continuavam prestando esse serviço vão ter que se aposentar. Então, isso vai gerar um déficit muito maior no serviço público. Então, essas medidas vão na contramão de tudo aquilo que defendemos até hoje. Vamos, inclusive, realizar diversas atividades durante todo esse mês, durante todo esse semestre. Estamos chamando e solicitando uma audiência com a presidente Dilma para podermos tratar dessas questões, porque precisa se dialogar com os movimentos, com o movimento sindical, muitos que já se beneficiaram, que já conseguiram adquirir muitas fortunas nesse país. Está na hora de ajudar a superar essa crise, não fazendo com que aqueles que geram a riqueza do país, que são os trabalhadores, paguem a conta desta crise que não foram eles que cometeram.